Eu só sei que pra tudo na nossa vida, a gente tem o quê? Uma oportunidade. Acho que é difícil às vezes a gente entender isso. Tudo é uma oportunidade. É lógico que existem vários fatores que impedem mesmo da gente entender. Por exemplo, vamos lá. Por que as outras pessoas não foram promovidas? De repente, elas não tinham, não sei... Competência técnica ou emocional, alguma coisa aconteceu aí. Ou ainda, de repente, é tão boa na função que eles não querem tirar a pessoa de lá, que também acontece. Exatamente. Né? Porque, olha só, a gente fala muito de dar feedback, dos líderes dar feedback, de buscar aumentar a comunicação dentro das empresas. Mas, visionários, isso não é uma realidade ainda nas empresas brasileiras. Infelizmente. São raríssimas as empresas que têm o feedback bem aplicado. Bem desenhado, exatamente, bem aplicado. Por quê? Porque tem dificuldade de comunicação. Então, a gente fala e é a mesma coisa que não tá falando. E, às vezes, a gente não percebe que não tá falando bem. E não muda a fala. Então, a gente, às vezes, não se preocupa com a maneira de falar. A gente quer falar, a gente quer ser mais ouvido do que falar. Normal. E quando a gente fala, a gente não quer se preocupar com o que o outro está entendendo com o que nós estamos falando. Então, às vezes, infelizmente, a gente tem que ir atrás disso. A gente tem que ir atrás disso. E por que eu tô falando isso? Por exemplo, é simples, né? Por exemplo, você tá 1 ano lá. Será que não foi te dado um feedback? Será, ainda que indireto? Porque às vezes a gente tem que levantar as orelhas quando a gente trabalha numa empresa que não tem comunicação. Às vezes tem que buscar. Ou ficar antenado. Por quê? Porque às vezes as pessoas dão feedback indireto, o que não é certo, mas acontece. Né? Elas vão soltando algumas indiretas ou até elas falam pra você querendo dizer uma coisa, mas sem graça de falar. É muito louco, mas isso acontece. Tanto prejuízo por conta disso, né? Ó, eu vou te dar um exemplo clássico que aconteceu comigo não faz muito tempo. Eu estava num grupo, liderando um grupo em uma mentoria. E um gerente gabaritado, o cara já com anos de casa, virou pra mim e falou... Porque eu perguntei pra ele, cara, mas você deu feedback pro teu liderado? Ele sabe... Olha a minha pergunta. Ele sabe que você pensa isso dele? A resposta surpreendente. Patrícia, não, porque eu não tive coragem de falar. Nossa, coragem é complicado, né? Tá entendendo? O cara não teve coragem de dar o feedback para o liderado dele. Esse é um outro problema das empresas, né? Ter gente que saiba formar e liderar, né? Cara, não dá. Então, eu falo muito, existem vários fatores. Primeiro, você precisa conhecer bem a empresa, precisa saber se o que você quer subir de cargo, se você tá dentro da competência do que a empresa quer. Porque, às vezes, só estudar não quer dizer muita coisa. Sim. Né? Você precisa ter habilidade naquilo que eles querem, eles precisam enxergar essa habilidade em você. De repente você está escondendo essa habilidade, de repente você não está vendendo o seu peixe. Às vezes você é muito bom e quer que as pessoas adivinhem isso. Isso é um outro problema também. Mas acontece, Paty, de repente a pessoa não ter ninguém para ficar no lugar, a empresa não ter ninguém para ficar no lugar e por isso... acabar impedindo que esse funcionário cresça? Acontece. Inclusive, na semana passada, acho que a gente falou um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão de... Às vezes, você quer para um próximo nível e não tem ninguém para ficar no seu lugar. Aí você, egoísta e nervoso, vai falar... mas eu não tenho nada a ver com isso. O cara tem que... se virar para arrumar alguém, né? Eu não sei o seu cargo, mas, por exemplo, se você é um líder, seria interessante você formar uma pessoa. Agora, se você não é... você poderia dar a ideia do seu líder para formar uma pessoa ou até mesmo você pode ajudar alguém para futuramente ficar no seu lugar. Porque é uma cadeia, a empresa precisa ter essa sinergia entre todos. Né? Exato, porque precisa. Então, às vezes, você fica esperando demais que os outros enxerguem isso, mas você também pode provocar uma situação para que os outros enxerguem você. Ou faça a seguinte pergunta direta. Ô, João, eu tenho 1 ano aqui, aí você tem que buscar dentro da caixinha aí o que foi acordado. De repente, se ele não acordou e não te prometeu nada, fica difícil de você fazer uma cobrança. E se esse for o caso, você pode mudar o estilo de pergunta, como, por exemplo, João,
Quais são os tempos de promoção dessa empresa? Costuma ter promoção? Como funciona? É claro que o ideal seria você perguntar isso bem no início. Mas um ano ainda cabe. Porque eu tenho interesse de algumas vagas e eu gostaria de saber se vocês têm interesse de no futuro fazer promoções internas, se vocês contratam ou de fora, ou dá oportunidade para quem está dentro. Conheça a empresa. Um ano ainda a gente não pode dizer que conhece bem uma empresa, né? E de repente, até para ajudar ele, né, Paty, ele poderia fazer uma pergunta mais direta, né? O que falta para mim? Está, né, disponível aí para a próxima vaga? Está sendo uma das opções, né? Estar sendo, ficou redundante, mas ser uma opção para um cargo futuro, né? Eu quero crescer. Às vezes a pessoa também precisa verbalizar, né? Precisa. Uma pessoa que entra tem vários fatores. Às vezes eles querem alguém de fora para mexer com quem tá dentro. Ah, é? Acontece muito. Mas para mexer com que sentido? Para fazer as pessoas se motivarem, se engajarem, porque na cabeça deles eles já falaram de tudo, já fizeram tudo, já deram várias indiretas, porque também é uma veja, é tudo comunicação. Dentro de uma empresa é tudo comunicação. Num caso desse? Sim, porque você causa desânimo, alguns momentos rebeldia, revolta, né? A pessoa, porque o que acontece, muitas pessoas trabalham dando realmente o melhor de si. Só que às vezes o melhor de si que ela dá pode não ser o melhor de si que a empresa gostaria. Então nem ela está entendendo o melhor que ela está dando e nem a empresa está enxergando que ela está dando o melhor de si. O que ajudaria aquela dica, né? De ser aberto, se abrir com o de seu se abrir, chefe de e se falar abrir. O que eu preciso fazer, o que falta.